Sargento Jorge Denk, estamos de volta aqui, ele que é sargento da Polícia Militar de Itaiópolis, e hoje vamos falar sobre o Maio Laranja, um mês que é dedicado ao combate ao abuso e exploração sexual em crianças e adolescentes. O mês de maio ele é marcado como o mês laranja, uma campanha de prevenção, né? E para discutir mais sobre esse tema tão importante, a gente vai conversar com o Sargento Jorge, que vai abordar esse assunto nessa manhã. Sargento, é um assunto bastante delicado, mas existem algumas ações muito bonitas que vêm acontecendo, né, nesse mês de maio. Diversas instituições se engajam na campanha Faça Bonito. E a Polícia Militar faz parte dessa campanha, né? Isso, então. Primeiramente, né, como já fala ali, né, na própria campanha, é a luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Então, vamos distinguir que são duas situações diferentes, né? O abuso da criança, ela normalmente acontece num âmbito, digamos assim, que familiar, né? Ou ele é dentro da própria família ou de pessoas muito próximas, né? Que é quando a criança é abusada pelo pai, pelo padrasto, por um amigo que tem acesso contínuo e fácil na residência, por um tio, né? Então, esse se caracteriza aí como por ser um abuso contra a criança. E temos a outra situação que é a de exploração sexual, né? Que são crianças aí que são colocadas à disposição da prostituição, também da sexualidade infantil, né? Da pornografia infantil. Temos também a questão do turismo sexual, né? Onde essas crianças também são expostas a situações com vistas a ter lucro em cima dessas crianças aí, portanto, sendo exploradas sexualmente, né? Vamos com uma curiosidade, então, a princípio aqui, o mês de maio, ele foi dedicado, né, para trazer essa campanha aqui, trazer esse assunto à tona, porque no dia 18 de maio de 1973, depois quem quiser fazer uma pesquisa ali para ter, né, de repente, informação, por curiosidade mesmo, nós tivemos uma situação na cidade de Vitória, que é a capital do Espírito Santo, onde uma menina, Araceli Cabreiro Crespo, de 8 anos, tá? Ela, nesta data do dia 18, porque assim, o maio é o maio laranja do combate, mas o dia realmente que foi, inclusive, instituído legalmente, através de lei, né? Como o dia para se combater, né? Para se divulgar os assuntos relacionados à luta, ao abuso e exploração sexual foi o dia 18. Porque nessa data, essa menina foi para a escola, de manhã cedo, normal, como sempre ia, e ao sair da escola, ela não pegou o ônibus, né, para ir para casa. Né? O irmão dela, que era um pouquinho mais velho, logo depois chegou em casa, aí a mãe perguntou para ele, né, uai, cadê a tua irmã, por que ela ainda não chegou? E aí o pessoal começou ali naquele momento, onde é que tá? Será que perdeu o ônibus? Começaram a procurar, não acharam a menina, anoiteceu, passou um dia, enfim, né? E aí, obviamente, começou a se perceber que algo não estava correto, né? Que tinha alguma coisa muito estranha. Depois de 6 dias, essa menina foi encontrada, morta, e através ali do que foi investigado na época, ela foi envenenada, né, usaram ali medicamentos para manter ela no local, abusaram dela sexualmente, né, estupraram essa menina e, por fim, ainda acabaram ateando fogo no corpo dessa menina. Né, conseguiram achar lá ela no mato lá e tiveram que fazer ali, conseguiram, na verdade, uma identificação dessa menina, porque parte de cima do corpo dela já estava irreconhecível. O pai reconheceu a menina por uma marca que ela tinha na perna, tá? Bem rápido assim, né? Se você for pesquisar lá, você vai encontrar bastante detalhes e tudo mais. Inclusive, surgiram-se várias teorias na época. Vamos lembrar que foi em 1973, né? Então, a parte de investigação do que a gente conhece hoje, né? Você consegue imagens de câmeras, você tem exame de DNA, você consegue achar lá, por exemplo, vestígios de sangue, mesmo que já tenha sido lavado, limpado, você consegue achar. Naquela época não existia nada disso, né? Dependia apenas de informações e daquilo que
os investigadores ali pudessem apurar na investigação. Então, na verdade, o que aconteceu? Surgiram várias hipóteses, alguns suspeitos que foram, inclusive, a julgamentos, mas, na verdade, até hoje, ninguém ainda foi punido, e nem vai ser, né? Porque esse crime já prescreveu, já fazem 50 anos que isso aconteceu, tá? Então, assim, a questão do abuso sexual, como a gente já falou, né? Ele acontece muito dentro de casa. Então, é um contexto que é muito difícil, tanto para ser identificado quanto para ser punido. Porque, como você comentou ali, né? Daqui a pouco envolve um padrasto, envolve um pai, envolve um tio. A criança também, ela acaba sofrendo normalmente alguns tipos de ameaça, né? Em que o abusador fala que se ela contar, vai fazer mal para a mãe, que vai matar alguém da família, né? Então, é muito difícil você identificar esses casos aí, tá? O que é interessante, o que dentro dessa campanha se busca? Se busca orientar as pessoas para que elas fiquem atentas, muito atentas ao comportamento das crianças, tá? Inclusive aqui, ó, nós temos, por exemplo, como sinais que servem de alerta para que os pais, professores, colegas, familiares, né, passem a prestar um pouquinho mais de atenção na criança se perceber algum tipo de comportamento desses aqui. Sinais físicos, né? Hematomas pelo corpo, tentando esconder machucado, usando roupa excessiva, roupa de manga comprida, quando é calor, né? É um indicativo de que algo possa estar acontecendo. Obviamente que não vai ser sempre que isso aconteça, né? A criança se machuca, se bate, né? É um dos indicadores, não é só porque está machucada que está ocorrendo uma violência, um abuso sexual contra a criança, né? Regressão. A criança começa, ao invés de progredir, né? Naturalmente ali, conforme a idade que ela vai aumentando, ela começa a regredir. Por exemplo, alguns sinais aqui, ó. Volta a fazer xixi na cama, medo de escuro, chupar dedo, chupeta. Então, você começa a notar que ao invés dela ir evoluindo, ela começa a regredir. Sinal também que pode estar acontecendo alguma coisa que merece atenção. Comportamento sexualizado, brincadeiras de cunho sexual, criação de desenhos estranhos que remetem a órgãos sexuais, ou mesmo interesse desproporcional e incompatível com a idade, né? A criança começa a fazer desenhos ali que você nota assim que não é coisa para a idade que a criança tem, né? Começa a ter uma curiosidade além do normal sobre sexualidade, né? Aí já vejo eu até como um sinal mais grave, né? Porque se ela está se interessando por esse tipo de assunto é porque alguma coisa está acontecendo e está remetendo a ela a despertar essa curiosidade. E problemas de saúde, né? Uma outra pista que pode identificar a violência é o surgimento de problemas de saúde físicos sem motivo aparente, causados pelo trauma. De repente também a criança começa a ficar muito fechada, prestar bastante atenção na questão das notas na escola, né? Daqui a pouco ela era uma criança alegre, divertida, que gostava de brincar com os colegas, extrovertida, ela começa a ficar muito fechada, mais no quarto, mais isolada. Existem situações, por exemplo, de automutilação, que a gente já ouviu falar muito também, né? Então, são sinais que precisam ser observados. A família precisa, a partir do momento que começa a desconfiar, ou mesmo, né, já de antemão, procurar sempre ter um canal aberto com os filhos, né? De diálogo, de conversa. Obviamente que você não pode expor uma criança a um assunto de cunho sexual ali abertamente. Mas você pode falar para ela, olha, toma cuidado, né? Um abraço do pai, da mãe, do teu irmão. É uma coisa normal, natural, mas se for pessoas estranhas que querem tocar no teu corpo de uma forma diferente, né? Explica para ela como que é, não deixar, ou se acontecer, para que venha e converse com o pai, converse com a mãe, com aquele que for de sua confiança, para que ela evite ficar sozinha com pessoas estranhas, para que ela não
Não aceite, por exemplo, chocolate, bala de pessoas estranhas, convite para ir em lugares estranhos, carona de pessoas estranhas. Então, tudo isso tem que estar sempre bem claro, dialogando, falando, sempre que possível tocar nesse assunto com os filhos. E aí, a probabilidade do teu filho se envolver numa situação de abuso é bastante diminuída. Eu acho que um dos assuntos um dos pontos que o senhor tratou, e eu acho que é de extrema importância, é os pais sempre manterem esse diálogo aberto com o filho. Claro, cada coisa para sua faixa etária, porém um diálogo aberto. Você não pode reprimir a criança ao ponto de que ela vai ter medo de contar para você o que está acontecendo. Mas deixar esse caminho aberto, esse diálogo aberto e estreito entre pai e filho. E uma outra situação muito importante que a gente precisa frisar é do nada a criança parou de gostar de ir em determinado local. Ia sempre na casa do tio, ia sempre na casa da tia, ia sempre na casa do irmão, na casa do pai, às vezes pais que são divorciados, gostava de ir, do nada não quer ir mais. Alguma coisa não está correndo da forma que deveria correr. É um ponto de alerta. Não significa que está acontecendo alguma coisa. Às vezes foi repreendida por alguma coisa que fez, algo nesse sentido, foi chamada a atenção e acaba não querendo ir. Mas em muitas vezes precisa se ficar esperto, porque é assim que começa também. Foi lá na casa do tio e o tio começou com brincadeiras que não condizem para aquilo e a criança começa a não querer mais, não gosta mais do tio, já não olha mais direito para o tio. É um ponto de atenção para os pais também. Perfeito, exatamente. É um sinal de alerta ali, né, como você citou ali, muito importante, sério, realmente, né? Porque a partir do momento que você nota que a criança gostava de ir na casa do tio, né, vamos supor aqui como exemplo, tinha uma afeição pelo tio e tudo mais, e de repente você começa a notar que ela se retrai quando fala em ir para casa do tio, em que ela não quer ficar mais lá, principalmente sozinha, né? Vamos supor que o pai levava lá, a mãe levava e deixava na casa do tio, ela não quer mais ir, né? De um momento para outro, assim. Então, realmente, aí é aquela situação que a gente falou, né? Tem que chamar a criança devagarzinho, com cuidado e conversando. É sempre deixar bem claro para ela, porque o que acontece? Muitas vezes o abusador, ele coloca na cabeça dessa criança que ela não pode contar para ninguém, até pelo fato de que ela é que vai ser a culpada. Coloca a culpa nela. Mas se você contar, o teu pai vai brigar com você, a tua mãe vai brigar com você, vão te pôr de castigo. Então, deixar sempre bem claro para o filho que nesse tipo de situação aí, o diálogo está aberto e ela precisa contar para que os pais ali não sejam pegos daqui a pouco de surpresa, né? Como aconteceu com aquela menina ali, né? Enfim, embora o dela foi um sequestro e tudo mais, né? Mas é importante ter esse canal de diálogo, tá? O nosso trabalho aqui, nesse mês de maio, ele foi bastante direcionado aqui, principalmente a questão da exploração sexual, tá? Como a gente citou, a questão do abuso ele é uma questão muito familiar, né? Muito dentro da família. Ele acontece num âmbito ali em que a criança está mais vulnerável, que o abusador tem acesso a essa criança, né? O contexto todo se desenvolve ali e é difícil muitas vezes para a criança falar e principalmente para a família, né? Ela, queira ou não, ela vai tentar solucionar o problema ali muitas das vezes, evitando se expor, evitando expor a família, enfim, né? É uma situação bem complexa, bem complicada. Então, a Polícia Militar, nesse mês, aí, o que ela desenvolveu de trabalho concreto? Nós fizemos aqui a operação Caminhos Seguros. Ela aconteceu do dia 2 até o dia 20 de maio, tá? Nós tivemos aqui em 2 oportunidades na cidade de Itaiópolis, aqui, embora que esse programa abrangeu todo o estado. Né? Então, a gente vai trazer os dados aqui relacionados a Mafra e Itaiópolis, que é a nossa área de atuação. Nós tivemos aqui em Itaiópolis 2 momentos em que vieram algumas viaturas de Mafra, né, para fazer especificamente essa operação. Também contamos com o apoio do pessoal ali, uma equipe do Bombeiro Voluntário aqui de Itaiópolis, e também tivemos a presença aí durante a realização desses eventos que aconteceram no dia 3 e no dia 18, da guarnição da Polícia Rodoviária Estadual, até porque foram feitas aí vistorias em alguns estabelecimentos comerciais, bares, lanchonetes, enfim, né?
que ficam à beira aí das rodovias estaduais, tá? Nós tivemos aqui, então, e aí esses dados são relacionados aqui ao efetivo e ao que ocorreu Mafra e Itaiópolis, não somente em Itaiópolis, tá? Nós tivemos aí, numa primeira fase, que foi do dia 2 ao dia 5, um total de 22 policiais envolvidos na operação, 10 viaturas. Foram localizados aí 0,014 quilos ou 14 gramas de cocaína e 0,003 quilos de crack. Foram 15 locais vistoriados e 185 pessoas abordadas. Na segunda fase, que foi do dia 9 ao dia 12, que daí pelo que eu vi aqui foi feito basicamente em Mafra, né? Nós não tivemos aqui. Foram 12 policiais, 6 viaturas, 5 gramas de maconha e um estabelecimento vistoriado e 20 pessoas abordadas. Aí no dia 19, na terceira fase, que é do dia 16 ao dia 19, nós tivemos 19 policiais envolvidos, 8 viaturas, foram apreendidas aí 0,71 quilos ou 71 gramas de crack, 5 de maconha, 3 locais foram vistoriados e 200 pessoas foram abordadas. Inclusive, né, dois estabelecimentos que foram vistoriados aqui em Itaiópolis, que eu trouxe as ocorrências em semanas anteriores, né? Foram 2 estabelecimentos aqui que caracterizou, inclusive, tráfico de drogas, né? Num segundo estabelecimento aqui, que foi no dia 18, inclusive foi apreendido aí uma quantidade bastante grande de crack, né? Então, o trabalho foi direcionado principalmente, no nosso caso aqui, à exploração sexual, né? Batida em bares, restaurantes, pátio de postos, né? No geral aí do estado. Aqui, aí a gente fica naquela incógnita, né? Se for sorte, ou ainda bem, né? Que não foi localizado nenhuma menor nesses locais vistoriados, ou se por algum motivo ou outro não foi encontrado, mas tem, né? Existem denúncias, não foram flagradas nos dias em que ocorreram aí, mas menos mal, né? Que bom que não aconteceu aí, não tivemos aí nenhuma situação envolvendo menores sendo explorados sexualmente. Perfeito, então. Ouvimos hoje o sargento da Polícia Militar, o sargento Jorge Denk, falando aí sobre o abuso e o combate ao abuso e também a exploração sexual em crianças e adolescentes. Agora a gente vai à previsão do tempo aqui no Jornal de Mais News.